1 Coríntios, no capítulo 8, nós vamos ler os versículos. Eu vou me ater, querido, só aos versículos 4, 5 e 6, tá bom? Eu ministrei esses versículos na semana passada, eu ministrei até o 4. Eu vou fazer uma pequena recapitulação e eu dou sequência nesse texto, tá bom? O texto diz assim: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos a ti, damos graça, porque nós estamos na tua presença, Senhor. De todos os lugares que nós poderíamos estar, nós estamos diante do Senhor, Pai, oferecendo a ti o nosso culto. Nós já cantamos, nós já adoramos ao Senhor, nós já ofertamos, nós já comungamos. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa alcançar o nosso coração. Deus, eu não quero apenas pregar, eu quero pregar no poder do teu Espírito, Senhor. Eu não quero apenas informar os meus irmãos, eu quero que a palavra chegue ao coração deles com poder, Senhor. Uma palavra que possa transformar, que possa mudar. Uma palavra, Senhor, meu Deus, Pai, que de fato cumpra o seu propósito em nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Por isso nós clamamos pelo auxílio do teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, a gente começou a pregar esse texto semana passada e eu fiz aqui eu fiz uma pequena recapitulação, mas eu quero ser muito rápido, na verdade, sabe? Paulo começa o texto, agora eu vou abrir o meu texto aqui, tá bom? Começa o texto dizendo assim, olha, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que sabemos que todos temos conhecimento. Aí ele faz uma pausa naquilo que ele vai falar e ele faz aqui uma ressalva quanto a essa questão do conhecimento. Aí ele vai dizer que o conhecimento ele incha, o conhecimento produz orgulho, mas o amor edifica, né? O amor edifica. Então, Paulo trata aqui de uma questão que parece simples, na verdade, sabe? É que por causa do conhecimento, às vezes o nosso coração é levado, querido, a um sentimento de superioridade, de orgulho em relação às pessoas, em relação até mesmo aos nossos irmãos que não pensam ou que não creem da mesma forma como nós, tá? Esse texto que nós estamos estudando, ele tem duas interpretações básicas. Há uma clássica, que a gente vai falar sobre isso, que tem a ver com a questão da liberdade cristã, e há uma outra interpretação. Só um minutinho, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu estou pregando aqui, mas sem olhar para o texto, eu estou olhando para o texto aqui agora, e eu estou bem longe do que eu vou ministrar. Só um minutinho. A outra interpretação tem a ver, irmãos, com a questão da associação, né, do perigo com a associação à idolatria, que eu particularmente acredito que Paulo esteja aqui lidando com essa situação, sabe? É esse o problema de Paulo aqui. Ainda, e eu vou tratar dessas duas interpretações quando eu estiver fazendo as aplicações aqui, ainda que há uma abordagem em relação à liberdade cristã, ainda que Paulo diga que eu tenho que amar os meus irmãos e que o meu conhecimento não pode, de forma alguma, menosprezar aqueles que não têm o mesmo conhecimento que eu, aqueles que pensam diferente de mim, há sim toda essa abordagem aqui de Paulo, mas para mim, querido, a interpretação correta é aquela que toma os capítulos 8, 9 e 10 como um todo, tá? Levando em consideração, sim, que Paulo faz essa abordagem aqui. Eu coloquei um texto semana passada aqui para vocês, explicando melhor os versículos 2 e 3, que para mim é o que realmente faz sentido, né? Quando Paulo diz assim, olha, sabemos que todos temos conhecimento, aí ele faz uma pausa e diz assim, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Aí no versículo 2 e 3 ele diz assim, se alguém acha que chegou ao conhecimento, essa pessoa, ou se alguém acha
que ele já conhece tudo, essa pessoa não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama, essa pessoa conhece realmente. E as outras traduções dizem, mas se alguém julga conhecer alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama, esse é conhecido por Deus. Essa expressão aqui no final, ela soa estranho ao texto, sabe? Se alguém ama, esse é conhecido por Deus. Ou se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Não parece ser esse o sentido. Paulo está condenando o orgulho, um conhecimento movido por orgulho e não por amor, na verdade. Por isso ele diz, se alguém acha que chegou ao conhecimento, essa pessoa ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama, esse realmente conhece, tá? O amor é que leva ao verdadeiro conhecimento de Deus. É essa a ideia do texto aqui. Bom, quando a gente chega no versículo 4, Paulo volta ao assunto. No versículo 1 ele diz, no que se refere às coisas, aos alimentos consagrados ao ídolo, sabemos que todos temos conhecimento. Ele faz uma pausa, lida com isso, diz que o conhecimento sem o amor é perigoso, ele pode até fazer mal à igreja, pode adoecer a igreja. Agora, tratado disso, ele volta para a questão que ele começou a abordar. Quanto ao comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos, percebe? Ele vai continuar o texto. Sabemos que o ídolo por si mesmo não é nada no mundo e que não há senão um só Deus. Aqui, querido, os estudiosos acreditam que Paulo está citando aqui uma espécie de jargão que havia na igreja. E o jargão primeiro, a gente sabe que o ídolo por si mesmo ele não é nada. O ídolo, por que o ídolo não é nada? Porque só há um Deus, né? Essa expressão não há senão um só Deus, provavelmente ela é baseada no Shema judaico. Eu já falar sobre isso, tá bom, querido? Minha abordagem hoje quase toda vai ser em cima dessa questão do Shema judaico e de como Paulo parece reescrever isso aqui em relação à igreja, sabe? Bom, Paulo toma isso, ele sabe que é verdade, tá? Paulo sabe que o ídolo de si mesmo ele não é nada e ele sabe que só há um Deus. O problema não é isso, tá? O problema é que esse conhecimento, por melhor que ele seja, quando movido sem amor, essas pessoas elas estão usando esse conhecimento, primeiro, para, às vezes, menosprezar quem não tem o mesmo conhecimento, mas o pior de tudo é que, ao que tudo indica, Paulo está aqui não só condenando a atitude dessas pessoas por falta de amor aos irmãos que não pensam como ele, mas pior ainda, sabe? Olhar para esses irmãos e eles estão pegando uma verdade, por exemplo, não há ídolo no mundo. O ídolo em si só não existe. Uma estátua é só uma estátua, não existe um Deus chamado Zeus, por exemplo, sabe? Não existe um Deus chamado, sei lá, pense no que você quiser aí. Não há esse Deus. O conhecimento correto. Por quê? Porque só há um Deus. Essas duas coisas são verdadeiras. Agora, o que Paulo parece condenar aqui é que alguns irmãos na igreja estavam usando esse saber para justificar uma atitude pecaminosa e até maléfica que poderia levar outros irmãos em Cristo ao pecado. E como que eles faziam isso? Bom, esses irmãos diziam assim, olha, não existe ídolo, só há um Deus, portanto a carne consagrada ao ídolo não tem nada de consagrado porque não existe Deus, é só carne, carne é só carne. Então não tem nada a gente ir lá e comer lá no templo com os nossos amigos. Eles faziam isso, os crentes que não tinham o mesmo conhecimento, que não tinham o mesmo pensamento, eles, por ver essas pessoas comendo no templo de um ídolo, eles eram levados a comer também. Só que esses irmãos tinham uma consciência fraca. E ao comer no templo de uma carne consagrada a um ídolo, eles entravam em crise. Então pecavam por causa disso, sabe? Essa é uma questão que Paulo está lidando aqui, queridos. Paulo está lidando com esses irmãos. Não é só falta de amor, é usar o conhecimento para justificar uma atitude errada que eles estavam fazendo. Bom, então Paulo diz assim, olha, nós sabemos, é verdade, nós sabemos que não há ídolo e que só há um Deus. Agora ele vai explicar essa questão. E eu vou pegar daqui adiante, tá bom? Ele vai dizer no versículo 5, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós
Porém, há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas essas coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Aqui que ele dá uma coisa interessante, sabe? Ele vai pegar essa verdade de que não há nenhum ídolo, não há ídolo, tá? Ele vai pegar essa verdade, a verdade de que só há um Deus, tá? Sabemos disso. Agora, existem, Paulo vai dizer, aqueles que são chamados de deuses. E aqui, querido, é uma abordagem interessante, essa de Paulo, porque ele está aqui pegando os dois jargões que os judeus usavam, que os gentios usavam ali, o ídolo não é nada, né? E só há um Deus. É como se ele estivesse dizendo para esses irmãos: é verdade que não há nenhuma realidade em ídolos e que só há um Deus. Né? Agora, e ele diz: pois mesmo que existam os suportes deuses, quer no céu, quer na terra, quando ele existam esses supostos deuses no céu ou na terra, você percebe que ele faz uma pausa, tá? O texto vai... essas traduções, muitas delas não colocam o texto da forma como correto. Deveria ter um hífen aqui ou um parênteses aqui, porque ele vai dizer uma coisa interessante, né? Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, isso aqui deveria estar ou entre hífen ou entre parênteses. Como há muitos deuses e muitos senhores, ele está dizendo uma coisa, ele faz uma pausa, sabe? E aí ele diz isso, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. A gente não sabe exatamente como é que Paulo ia concluir essa fala, querido, tá? Alguém sugeriu algo assim: olha, é verdade que não há nenhuma realidade em ídolos e que há um só Deus, pois mesmo que existam os supostos deuses, eles realmente não têm existência. Não dá para saber exatamente se é isso que Paulo ia dizer, tá? Eu só sei que ele começa a falar e ele faz uma pausa. E aí ele fala... Gente, é interessante, né? Como há muitos deuses e muitos senhores. Vou pegar esse texto mais uma vez e vou ler ele de uma forma... Eu queria projetar para vocês verem como é que está na minha tela aqui, tá bom? Veja, Paulo está dizendo assim, olha: pois mesmo que haja supostos deuses, quer celestes, quer terrestres, assim como existem de fato muitos deuses e muitos senhores, mas para nós, e aqui o nós aqui está implícito aqui que está falando dos cristãos, mas para nós os cristãos há um único Deus. Esse único Deus está contrastando aqui com os muitos deuses que ele citou. Aí vai dizer: a saber, o Pai de quem são todas as coisas e tá. Aí depois, e um só Senhor. Aí ele vai contrastar aqui o um só Senhor com os muitos senhores, porque ele vai dizer, olha só, gente, porque ainda que hajam esses supostos deuses, quer no céu, quer na terra, assim como existem de fato muitos deuses e muitos senhores, você percebe? No versículo 6 ele vai contrastar a cultura daquela época greco-romana admitia muitos deuses. Paulo vai dizer: só existe um Deus. Aquela cultura admitia muitos senhores. Paulo vai dizer: só existe um Senhor, tá? Isso aqui, quando Paulo diz assim, de fato, assim como de fato existem muitos deuses e muitos senhores, querido, ele não está dizendo que acredita que existam isso, tá? Quando Paulo diz que existem muitos deuses e muitos senhores, isso não significa que ele acreditava nessas divindades, de forma alguma. Pelo contrário, ele está aqui reconhecendo, isso aqui é importante a gente entender, sabe? Ele está reconhecendo a realidade subjetiva e cultural da adoração pagã que havia naquele lugar. Havia pessoas ali que sinceramente acreditavam e adoravam esses deuses. Deuses e senhores, querido, são expressões que se referem a divindades. Os deuses, né, se referem às divindades tradicionais daquela cultura, Zeus, Atena, aquele monte de deuses lá. E os senhores aqui, era um título dado aqui às divindades de religiões de mistério. São duas coisas diferentes, tá? Que Paulo está tomando ali como realidade para aquelas pessoas, inclusive para alguns irmãos na igreja, que ao comer a carne, eles associavam a carne com a divindade por trás da carne. Por causa de uma consciência fraca, eles entravam em crise, tá? Fazendo com que eles pecassem. A existência desses deuses, querido, ela era real na mente das pessoas.
tá? Paulo não está dizendo que não existe um Deus de fato, um Zeus, uma Atena de fato, tá? Uma deusa Atena, não. Mas ele sabe que esses deuses são reais na mente das pessoas, tá? Ele está falando para uma cultura onde isso era uma realidade, não só na mente dessas pessoas, dos adoradores desses deuses, mas nas práticas sociais e religiosas da sua época, tá? Aqui, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é uma ressalva. Escute bem. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, mesmo que teologicamente os ídolos sejam nada, eles têm uma realidade existencial e prática no mundo. Ignorar essa realidade, especialmente para quem tem uma consciência mais fraca ou para quem acabou de sair do paganismo, pode ser prejudicial. As pessoas acreditam nisso. Vamos aqui. Nós somos um povo cheio de superstições. Se crê em muitas coisas hoje que não existe. Tem gente que numa sexta-feira, 13, não pode ir por debaixo de uma escada, não pode ver um gato preto, e é cheio de superstição. A gente sabe que essas coisas são tolices, mas na mente da pessoa não é. Elas acreditam naquilo. E existe até crente que abre a Bíblia no Salmo 91 e coloca numa mesa na sala para proteger a casa de uma ação maligna, como se a Bíblia aberta fosse fazer algum efeito em uma ação maligna. Superstição, irmãos. Essas pessoas criam nesses deuses, elas temiam esses deuses, elas faziam sacrifícios a esses deuses. E algumas pessoas dentro da igreja estavam sofrendo por causa disso. Havia um grupo de pessoas que diziam: o ídolo não é nada, só há um Deus. Beleza, correto, isso é verdade, né? Isso provavelmente é uma reprodução do Shema, adaptada para a realidade cristã, gentílica, tá? Só há um Deus. Para Israel só há um Deus, não há nenhum outro Deus. Eu já falei do Shema. A palavra Shema significa ouve, tá, querido? Ouve Israel. Paulo está lidando com isso. Ele está pegando uma verdade que esses irmãos acreditavam, só que esses irmãos estavam usando essa verdade sem amor e para justificar uma atitude pecaminosa. Paulo vai pegar isso, né? Vai falar da realidade. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês acreditam que esses deuses não existem? Está certo. Só que para muita gente, inclusive para novo convertido na igreja, esses deuses são reais. Agir como se eles não existissem, levando outros a fazer o que vocês fazem, embora não tenha o mesmo entendimento que vocês têm, é pecaminoso, na verdade. Ele está tentando tratar disso, querido. E aqui Paulo está, de certa forma, preparando o terreno, irmãos, para argumentar que a liberdade baseada no conhecimento, só no conhecimento, ela deve ser temperada pela consideração na vida do impacto que ela terá na vida de outras pessoas. A verdade, às vezes, irmãos, pode ser algo perigoso, sabia? Quando mal usado. A verdade, quando não é vivida em amor, ela pode ser uma ferramenta que machuca, que fere as outras pessoas. Olha só, o exemplo vem do próprio texto, 1 Coríntios 8, 7. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Qual é o conhecimento, irmãos? Que os ídolos nada são nesse mundo e que só há um Deus. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Percebe? Nem todo mundo na igreja tem o mesmo entendimento. É interessante, né? Porque Paulo começa dizendo assim, olha, no que se refere às coisas sacrificadas, todos, né? Todos sabem, todos conhecem, todos temos conhecimento. Aí, versículo 4. No tocante à comida sacrificada, sabemos que o ídolo não é... Está repetindo a mesma coisa, nós sabemos. Mas nem todo mundo, de fato, sabe disso. Nem todo mundo, de fato, tem esse conhecimento como verdade absoluta. Havia pessoas na igreja que ainda lidavam com os ídolos de uma forma diferente. Eles ainda criam na realidade desses ídolos. É por isso que Paulo diz, de fato, há muitos deuses e muitos senhores. Porque não é porque eles existem de verdade, mas é porque as pessoas acreditam neles. Bom, agora eu quero convidar você mais uma vez para voltar para o versículo 6. Irmãos, eu queria ter tempo para fazer tudo o que eu quero fazer, porque há muitas verdades aqui que Paulo vai trabalhar, queridos. Olha, mas para nós, vamos lá, vamos ler interpretando. Para nós, cristãos,
há um só Deus, tá? Esse um só Deus aqui contrasta com os muitos deuses que existem por ali. A saber, o Pai de quem são todas as coisas e nós para Ele. E um só Senhor, novamente contrastando com os muitos senhores, por meio de quem são todas as coisas e nós por Ele. Quando a gente lê esse texto, querido, aqui, a impressão que se tem é que Paulo está aqui reescrevendo o Shema judaico. Shema, irmãos, é uma declaração de fé central e tal, e mais, não é só central, é mais importante. O Shema é a declaração de fé mais importante do judaísmo, tá bom? Ela se encontra lá em Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma expressão que os judeus mais devotos recitavam pelo menos 3 vezes por dia. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Era isso. Porque quando a gente olha para o texto, parece que Paulo está reescrevendo esse texto. Eu vou já mostrar para vocês como isso é interessante, querido. Essa declaração aqui, ela afirma 2 verdades fundamentais. Primeiro, ela defende um monoteísmo, que é a crença num só Deus, radical. Só existe apenas um único Deus. E ela também defende, por causa do monoteísmo radical, ela defende uma lealdade exclusiva. Se só há um Deus, a aliança, então, de Israel é com esse único Deus. Só Ele pode ser adorado e nenhum outro ídolo pode ser adorado. Gente, para qualquer judeu do século I, assim como Paulo, esta era a base de toda a visão de mundo que eles tinham. Só há um Deus. Ouve, ó Israel, né? É impressionante, querido. Só há um Deus. É essa declaração de fé dos judeus. Agora, a impressão que tem é que Paulo reescreve isso. Em vez de simplesmente citar o Shema, ele reconfigura isso aqui e ele inclui nessa declaração aqui o Senhor Jesus Cristo, sem alterar a declaração original, no sentido prático, tá, querido? Veja só, é bem interessante, irmãos. Vamos lá. Primeira coisa, ele mantém aqui a estrutura monoteísta, tá? Paulo começa afirmando a unicidade de Deus, só há um Deus, né? O Shema ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Paulo diz, mas para nós, porém, há um único Deus, o Pai, e um só Senhor. Você percebe? São 2 coisas importantes aqui nesse texto, irmãos. A primeira é essa ideia de ele manter essa estrutura monoteísta, né? Há um só Deus e um só Senhor. Ele vai dizer que Deus é o Pai, mas o Senhor, ele vai falar que é Jesus. Na verdade, não é que ele está, a impressão que eu tenho não é que ele está reescrevendo, ele está interpretando corretamente o Shema, sabe? No Shema, existem 2 títulos principais para Deus, que é Deus e Senhor. Deus vem do hebraico ali, Elohim, né? E Senhor vem do pentagrama, que alguns chamam de Yeshua, Adonai, tem tanto nome que dá para isso aqui, tá bom? Mas que no Velho Testamento, o pentagrama ele vem escrito Senhor em caixa alta, todas as palavras em caixa alta, tá bom? Sempre que você encontrar a palavra Senhor em caixa alta na sua Bíblia, é uma referência ao nome de Deus, tá? Ao pentagrama, que alguns dizem que é Yeshua, Yahvé, e tem tanto nome que se dá para isso, mas a gente não vai entrar nessa questão, nesses detalhes. Então, ele atribui o título Deus a Deus Pai, né? Contrastando com os muitos deuses que havia naquela cultura, e ele vai atribuir o título Senhor a Jesus. Aqui há um detalhe, irmãos. Irmãos, isso para mim é muito interessante, porque é muito rico, querido, aqui, na compreensão de como que acontece isso. Por exemplo, existe uma tradução do Velho Testamento chamada Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução feita é um texto hebraico que é transformado em grego, né? É traduzido para o grego. Essa versão, a Septuaginta, é uma versão grega do Velho Testamento, sabe? Na tradução grega, a palavra, eles substituíram a palavra lá, Senhor, né? O pentagrama, pela palavra grega Kyrios, que significa Senhor. Então, quando a gente diz assim, Senhor Jesus, e que o texto grego está usando o Kyrios, ele está apontando
para o nome de Deus. Quando Deus aparece lá para Moisés, lá no monte, lá na sarça ardente, que Moisés pergunta o nome dele, ele diz, olha, meu nome é Eu Sou. Aí ele usa a expressão lá, o pentagrama lá, que a gente chama de Yeshua, de Yahvé e tudo mais. O entendimento é, querido, que o Deus a quem se revelou a Moisés lá é o mesmo Jesus que nós cremos no Novo Testamento. Por isso que a Septuaginta usa, no lugar da palavra, da palavra Adonai, ou Senhor em caixa alta, ela usa Kyrios no grego, sabe? É a mesma referência. Então, o Deus do Shema é o Deus Pai e o Senhor é uma referência a Jesus. É bem interessante, irmãos, é bem interessante, sabe? E aqui também, ela inclui aqui o Shema escrito por Paulo inclui Jesus na identidade divina. Novamente, eu não acho que ele está reescrevendo, parece que ele está interpretando, sabe? E isso aqui é o que há de mais radical nesse Shema cristão. Eu batizei isso aqui de Shema cristão. Ao dar a Jesus o título de Senhor, né, Paulo não está criando um segundo Deus ao lado do Pai. Pelo contrário, ele está incluindo Jesus dentro da definição do único Deus de Israel. Ele está dizendo que a identidade do Deus único que Israel sempre adorou é revelada em duas pessoas, o Pai que é Deus e o Filho que é Senhor. Novamente, irmãos, eu não acho que Paulo está reescrevendo, parece que ele está interpretando isso aqui, tá bom? Aí, ele faz uma coisa interessante. Ele não só traz essa identidade nova, essa interpretação do Shema, como ele faz questão de atribuir os papéis a Deus e a Jesus. Bem rápido, querido. Dele são todas as coisas. O texto diz assim, versículo 6, tá? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Percebe aí? Dele são todas as coisas. Isso aqui está apresentando o Pai como fonte e origem de todas as coisas. E quando Paulo afirma, querido, que de quem são todas as coisas, ele está apontando aqui para o Pai como a fonte primordial e absoluta de tudo que existe. É o Pai que concebe, a Bianca estava orando sobre isso, né? É o Pai que concebe o universo, quem inicia o ato criador, ele é a mente por trás da criação, o arquiteto original. Isso implica, irmãos, que tudo que emana da sua vontade soberana, né, tudo emana da sua vontade soberana e do seu poder ilimitado. Não há nada que exista independente dele, contrastando totalmente com os deuses cridos na cultura greco-romana, sabe? E o texto diz, não só que de quem são todas as coisas e para quem existimos. Aqui, no começo aqui, apresenta o Pai como fonte original, né? Todas as coisas. Agora apresenta o Pai como o propósito final de tudo. A frase para quem nós existimos revela o propósito último de toda a criação e de toda a existência humana. Grave isso, querido. A finalidade de tudo não é meramente a existência em si, mas a glória de Deus. Nós somos criados para, irmãos, escute isso. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Nós, como cristãos, nós somos criados para cumprir os propósitos de Deus, para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado através de tudo aquilo que a gente faz. Nossa vida tem um propósito. O Catecismo de Westminster pergunta, né? Qual é a finalidade última do homem? Aí ele diz, se eu não me engano, é glorificar a Deus, mas tem outra expressãozinha que tem lá. O propósito do homem, irmãos, é glorificar Deus. Se você pegar 1 Coríntios 10, 31, lá no finalzinho do capítulo, lá está escrito assim, olha, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou para a glória do seu nome. Nós não existimos simplesmente por existir. Nós não existimos para viver a vida da nossa maneira. Não, nós existimos para glorificar a Deus, querido. Toda a existência humana tem um destino e uma finalidade divina, querido. Nós somos criados
criados para Ele. Com relação ao Filho, irmãos, veja, está falando dos papéis. Deus como fonte e origem de toda a criação e como o propósito final de toda a criação. Agora, quando fala do papel do Filho, o texto diz assim, olha, por meio de quem são todas as coisas. Ele está falando aqui do Filho como um agente mediador da criação. Paulo estabelece, quando ele diz isso, Paulo estabelece que o Filho, no caso Jesus Cristo, é o agente ativo e mediador na criação. Embora o Pai seja a fonte e o propósito, é através do Filho que a criação se materializa. A ideia pense em Jesus Cristo como se ele fosse o executor da vontade criadora do Pai. Essa ideia, irmãos, ela não pode ser estranha a nós, porque ela condiz com aquilo que as Escrituras ensinam. Se você pegar João 1:3, lá está escrito assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi através de Jesus que Deus fez todas as coisas, tá? Bom, o segundo papel aqui, a identidade de Cristo aqui, está escrito nessa frase: por meio de quem nós também existimos. Aqui, o Filho aparece como um agente mediador na redenção. Na primeira parte, ele é o agente mediador na criação. Na segunda parte, ele é o agente mediador na redenção, querido. Essa frase aqui, irmãos, ela expande o papel do Filho para a esfera da redenção. Se na criação ele mediou a nossa existência física, na redenção ele media a nossa existência espiritual e a nossa reconciliação com o Pai. Dizer isso de outra maneira é mais fácil ainda, sabe? É através de Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição, que nós somos feitos novas criaturas, que nós temos acesso ao Pai e que a nossa existência tem um propósito eterno. É em Jesus. Irmãos, é engraçado isso, né? Jesus é o centro da vida de uma forma geral, mas principalmente ele é o centro da vida do cristão. Ele literalmente é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai, querido, que nos leva ao Pai. Dito tudo isso, irmãos, eu queria abordar rapidinho. O tempo vai muito rápido, irmãos. Eu fico angustiado com isso porque eu não consigo fazer da forma como eu gostaria por causa do tempo. Eu queria pegar esse schema cristão, vou chamar a partir de agora esse schema do judaico como schema cristão, esse versículo 6 aqui de Paulo apresentando Deus o Pai, né? E depois o Deus o Filho. Eu quero olhar para esse texto pelas duas perspectivas interpretativas do texto, repetindo o que eu já disse. A imensa maioria dos estudiosos, eles defendem uma posição clássica de interpretação desse texto. A interpretação fala da liberdade cristã. Nós somos livres em Cristo para viver a vida cristã, né? E a única coisa que limita essa liberdade é o amor para com o nosso semelhante. Essa é uma abordagem. A outra abordagem, que é a que eu acredito que seja mais correta, embora eu não negue que esse princípio deve ser vivido por nós. Nós somos livres porque nós estamos em Cristo, sim. O amor deve mover a nossa liberdade, o nosso conhecimento. O amor é o limite disso, né? É o amor que contorna as questões mais delicadas da vida cristã. Mas mesmo crendo nisso como princípio geral para a vida, para que a gente possa viver bem em comunidade, viver bem uns com os outros, eu penso que a interpretação mais correta é aquela que toma os 3 capítulos como uma coisa só, e essa interpretação diz que o problema maior aqui não é exatamente o conhecimento sem o amor, não, o problema maior aqui é a associação, é usar o conhecimento que se tem para se associar à idolatria. O perigo é se associar à idolatria, tá? E então vou pegar essas duas abordagens e vou tentar aplicar esse schema cristão aqui, querido, e vocês vão ver uma coisa interessante. Olha só, primeiro nesse contexto aqui, aplicando isso à liberdade cristã, vou aplicar ao Pai, depois ao Filho, tá bom? Nesse contexto,
texto aqui, a questão aqui é a permissão de comer carne sacrificada aos ídolos, considerando o conhecimento de que o ídolo nada é no mundo. A aplicação das características de Deus fundamenta a liberdade do cristão maduro, mas também estabelece limites. Então vamos aplicar a ideia da liberdade cristã a Deus, tá? O texto diz, para nós há um só Deus. Perceba que ele está descrevendo aqui algumas características de Deus. Há um só Deus, primeira característica, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. Ele descreve 3 coisas, tá bom? Então, no que diz respeito a Deus, há um só Deus e Pai. Essa é a base da liberdade para quem interpreta o texto dessa forma. Se há apenas um verdadeiro Deus, então os deuses representados pelos ídolos são falsos e impotentes. Entende que um ídolo, sendo nada, não pode contaminar espiritualmente a comida. A comida é apenas comida. Essa verdade liberta o cristão da superstição e do medo que dominava a vida pagã. Até aqui, tranquilo, concordo, tá? Não creio que seja exatamente essa a interpretação geral, mas eu concordo. Há um princípio aqui que deve ser levado em consideração e isso a gente não pode negar. Agora veja, há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas. Isso reforça a ideia de liberdade. Como a carne, o animal, os vegetais, tudo foi criado por Deus e pertence a Ele e não ao ídolo, tá? O cristão maduro pode, portanto, olhar para aquele alimento e dar graças a Deus, né, o verdadeiro Criador e provedor, ignorando a falsa dedicação feita a uma entidade existente. A origem de todas as coisas anula a reivindicação do ídolo sobre elas. Se Deus é o criador de todas as coisas, então tudo pode ser comido, desde que você dê graças a Deus. Tudo bem, normal, tranquilo. Agora, para quem existimos? Aqui, a liberdade encontra um freio. Até então, tranquilo, você pode comer, carne é só carne, comida é só comida, não há nenhum problema, não há ídolo, não há problema. Agora, ele diz, para quem existimos? Se o nosso propósito último é viver para Deus, está falando da nossa existência, a finalidade da nossa existência é glorificar a Deus. Então, se o nosso propósito último é viver para Deus, então esse propósito transcende o exercício dos nossos direitos e da nossa liberdade individual. Viver para Deus significa também amar aqueles que Ele ama, como o irmão de fé com a consciência fraca, tá? Assim, embora eu saiba, essa é a aplicação interessante, irmãos, embora eu saiba que eu sou livre para comer, se o meu ato de comer se torna uma pedra de tropeço para o irmão, fazendo com que ele viole a sua própria consciência e peque, então a minha liberdade está em conflito com o meu propósito maior de viver para Deus de uma forma que edifique a sua igreja. Você percebe? Nessa interpretação, você é livre desde que a sua liberdade não fira a consciência do seu irmão. Fora disso, eu entendo isso aqui, querido. Eu concordo em parte com isso aqui, mas eu acho que essa explicação ela não é suficiente. Eu acredito que Paulo esteja trabalhando essa primeira abordagem aqui. Eu disse domingo passado, né? Nós temos um problema que Paulo aborda horizontalmente, né? Talvez essa seja uma abordagem horizontal, isso aqui. Você é livre, não há ídolos, só há um Deus. Então carne é carne, não importa se você vai comer ou onde vai comer, tal, não importa. Mas tenha cuidado com o seu irmão mais fraco na fé. Tenha cuidado com aquele irmão que não tem o mesmo entendimento que você. Então o seu conhecimento é limitado pelo amor ao seu irmão. Amém. Beleza. A gente pode aplicar isso em muitas outras áreas, tá? Agora veja uma coisa. O versículo 13 do capítulo 8, Paulo exemplifica toda essa abordagem da liberdade cristã. Olha só. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa de tropeço dele. Parece que Paulo está finalizando a sua argumentação e ele está dizendo exatamente isso. Irmãos, é interessante isso. Se eu sei que comer carne vai levar o meu irmão a pecar, então eu nunca mais vou comer carne. O capítulo 9, ele se dá a esse trabalho. Paulo vai aplicar esse ensino no capítulo 9, relacionado ao seu ministério, né, apostólico. Mas isso vai ficar para quando a gente estiver no capítulo 9. Agora eu quero olhar o schema cristão aplicado a Jesus, tá bom? Ainda em termos de liberdade cristã.
Irmãos, eu vou tentar ser rápido, porque eu queria finalizar esse negócio aqui. O texto diz em relação a Jesus, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, ou por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem nós também existimos. Perceba, aqui, novamente, há a mesma abordagem quando a gente aplicou a Deus. Primeiro, há um só Senhor, Jesus Cristo. A ideia é, se Jesus é o nosso único Senhor, então a nossa conduta não é governada por nossos próprios desejos ou direitos, mas pela submissão a Ele. O exercício da minha liberdade pessoal está sujeito ao senhorio de Cristo, cujo mandamento maior é amor. Portanto, a pergunta deixa de ser, eu tenho o direito de comer, e passa a ser, o meu ato de comer agrada o meu Senhor ou não? Se isso fere um membro do corpo de Cristo, a resposta é não. Se percebe? Ele está aplicando a ideia da liberdade cristã ao senhorio de Cristo. E quando ele faz essa aplicação ao senhorio de Cristo, a pergunta não essa é a minha liberdade? Não, a pergunta é, e se eu comer, isso vai agradar a Cristo? E como é que eu sei que vai agradar a Cristo? Bom, se o ato de comer fere um membro do corpo de Cristo, então isso com certeza não agrada a Cristo, tá? Agora veja, por meio de quem todas as coisas existem, eu estou aplicando o Shema às características de Cristo, tá bom, querido? Aqui, querido, como no caso do Pai, essa verdade, ela fundamenta a liberdade. Se o universo, incluindo a comida, foi criado por meio de Cristo, então a comida, ela é intrinsecamente boa e não pertence ao ídolo. Isso liberta o crente de ver o mundo material como contaminado, pois ele foi feito através do seu próprio Senhor. Irmãos, se eu pudesse, eu ia gastar um tempo com isso aqui, porque tem muitas pessoas que pensam em coisas, em objetos, como se possuído por alguma coisa e fica com medo. Há uma linha dentro do cristianismo, né, que fala em guerra espiritual, em batalha espiritual, que vê demônio em tudo, objetos eu lembro de eventos que eu fui e que o cara diz assim, olha, essa tua camisa aí, ela foi consagrada ao diabo, tu tem que queimar ela fora, tu tem que queimar ela fora. Essas coisas, esse conhecimento, querido, de que a origem de tudo está em Deus e em Cristo, nos liberta desses medos, sabe? Nos liberta desse medo. Agora vejam, por meio de quem também nós existimos. Esse é o ponto mais crucial para o argumento do capítulo 8. Na nossa nova identidade como cristão, ela foi criada por meio de Cristo. O irmão fraco também existe como cristão por meio de Cristo. Paulo conecta isso, irmãos, de uma forma explícita, lá no versículo 11. Eu já li isso. Ele diz, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Aqui, a ideia de pecar contra o irmão, levando o irmão a tropeçar, querido, é pecar diretamente contra Jesus, aquele que é a fonte da existência dos dois, tanto de quem está levando o irmão a pecar, como do irmão que peca, no caso. Então, quando o irmão age dessa forma, levando alguém a pecar, ele está, de certa forma, atacando a unidade do corpo de Cristo. Veja, essa abordagem da liberdade cristã, ela precisa ser movida pelo amor, ela precisa ser movida por esse conhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre a minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Eu não posso, como alguém que teme a Cristo, alguém que tem Cristo como meu Senhor, fazer tudo o que eu quero. Por mais que eu seja livre, o senhorio de Cristo e o amor pelos irmãos põem na minha liberdade um certo limite. Isso é bem claro em relação a essa questão. Agora, e aqui vem, para mim, irmãos, essa é a interpretação mais correta que existe. É pegar esse texto, tá, e interpretá-lo à luz do capítulo 10 e não apenas à luz do capítulo 8. Quem lida com Romanos 8 apenas tratando da liberdade cristã, às vezes eu penso que é como se estivesse ignorando aquilo que vai ser dito depois, porque no capítulo 10, Paulo vai fechar essa argumentação, aí ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer que o cristão pode comprar a carne no mercado e comer normalmente, ele pode ir na casa do vizinho e comer da carne normalmente, agora ele não pode ir ao templo e comer no templo. Aí, essa ideia da minha liberdade, de eu acreditar que, já que só há um Deus e que não existe ídolo, então não importa onde eu vá comer, se no templo, se em casa, isso parece que tudo isso é jogado por água abaixo, sabe? Ele traz uma perspectiva completamente nova. E eu quero colocar isso para vocês. Olha,
Eu vou pegar a ideia do Shema, tá? E aplicar ela ao perigo da associação com Deus. E eu vou fazer isso da mesma forma. Eu vou aplicar isso a Deus, tá? Nas 3 características que Paulo aborda a respeito de Deus aqui. Ele diz: para nós há um só Deus, primeira característica. O Pai de quem é tudo, a origem de tudo está em Deus. E para quem vivemos, o propósito da nossa existência. Veja, há um só Pai, há um só Deus, o Pai. Escute, querido. Se no primeiro contexto isso significava liberdade, aqui significa lealdade exclusiva. A unicidade de Deus, só há um Deus, tá? Exige uma aliança única. Irmãos, preste atenção e veja como isso faz muito sentido, querido. Participar de uma festa no templo de um ídolo não é mais uma questão de comida, mas de adoração e comunhão. Paulo vai dizer isso no capítulo 10. É sentar-se à mesa dos demônios. Paulo vai dizer isso também no capítulo 10. Fazer isso é um ato de infidelidade e adultério espiritual contra um só Deus, provocando Deus a ciúme, tá? Olha, eu até coloquei aqui, lembre-se de que, de acordo com o capítulo 10 lá, não há problema em comer carne comprada no mercado, não há problema em comer carne na casa de um amigo, mas desde que você não saiba a origem da carne. Mas, quando Paulo fala de comer no templo, aí ele diz, isso é proibido. Porque ir para um templo e comer a carne sacrificada a um ídolo, Paulo trata disso como se aquela pessoa estivesse em comunhão com o ídolo a quem ele está lá, no templo de quem ele está. E essa comunhão com o ídolo, por mais que o ídolo não seja nada, essa comunhão deixa de ser com o ídolo e passa a ser com o demônio que está por trás daquele ídolo, tá? 1 Coríntios 10, versículo 21 e 22, irmãos. Paulo diz isso muito claramente. Olha, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor, tá? Não é permitido. Paulo é muito claro, irmãos. Comer na mesa num templo pagão, isso não. Porque quando você faz isso, você se torna participante da mesa com o ídolo, tá? Quando a gente aplica isso, irmãos, a segunda característica de Deus, de quem são todas as coisas, aí as coisas começam a complicar um pouquinho mais. Veja, se antes essa verdade era permitida, né? Porque se tudo vem de Deus, então não importa, desde que a gente dê graças a Deus, a gente pode comer com liberdade, né? Se antes essa verdade permitia ver a comida como criação de Deus, agora ela ressalta a perversão do ato idólatra. Usar as coisas que Deus criou, aí o alimento, o próprio corpo e o tempo, para honrar uma entidade demoníaca, é uma apropriação indébita e uma profanação da criação. É pegar um presente que pertence ao Pai e oferecê-lo ativamente a um inimigo declarado. O ato deixa de ser neutro e se torna uma participação consciente na rebelião contra o Criador de todas as coisas. Essas coisas são interessantes, querido. Dependendo de como você aborda, veja, aquelas pessoas dizem assim, olha, só há um Deus, o ídolo não existe. Se o ídolo não existe, então não existe carne consagrada a ídolo, já que não existe ídolo. Então eu posso ir lá no templo e comer a carne normalmente. Minha consciência não vai me acusar, eu não creio que estou em pecado, eu estou apenas vivendo aquilo que eu acredito. Eu sei que só há um Deus, tudo vem de Deus, então eu posso comer. Aqui diz que não. Essa abordagem diz que não. Essa abordagem diz que esse comportamento deixa de ser neutro e ele se torna uma participação consciente na rebelião contra Deus. A ideia é diferente, querido. Eu sei que aquela carne foi oferecida ao Deus daquele lugar. Se eu vou lá e como dela, conscientemente, eu estou numa atitude que está honrando aquele Deus. Queridos, isso é muito simples para mim. Vou repetir aquilo que eu falei semana passada. Veja, hoje esse negócio é complicado, as leis que foram aprovadas hoje no Brasil, essa questão lá do Supremo que aconteceu, isso pode dar problema, isso pode até tirar vídeo, se alguém se sentir ofendido, pode até tirar o vídeo do ar. Mas veja uma coisa interessante. Nós temos nesse período, vai começar as festas juninas. Festas juninas são festas consagradas a santos. Nós sabemos disso. São consagradas a santo. Se eu vou lá sabendo que aquela festa é em honra ao santo, o que eu estou fazendo? Eu estou honrando o santo, conscientemente. Não é um comportamento neutro. Deus não vai tomar isso como neutro. Eu sei que não existe santo.
Essas pessoas diziam, eu sei que não existe ídolo. Paulo está dizendo, é verdade, não existe ídolo. Não existe. E aí é o problema, querido. Por trás do ídolo existe uma entidade espiritual que está recebendo a adoração, que está recebendo o culto. E quando você vai num templo como esse e come da carne oferecida, sacrificada a esse ídolo, você está honrando. Esse é o perigo, querido. Esse é o problema. A terceira característica de Deus aqui é para quem existimos, né? A finalidade da vida do homem é glorificar a Deus. Se o nosso propósito é viver para Deus, nossa vida inteira, incluindo nossas associações e nosso testemunho público, deve refletir essa realidade. Associar, irmãos, escute, querido, por favor. Associar-se a práticas idólatras contradiz fundamentalmente o nosso propósito existencial. Não podemos afirmar que vivemos para Deus enquanto participamos de rituais que glorificam os seus adversários, que glorificam os ídolos. A conclusão de Paulo, querido, em 1 Coríntios 10, 31, já citei o texto aqui, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você percebe, irmãos? O nosso propósito de existir para Deus, querido, exige que nós fujamos da idolatria para que toda a nossa vida glorifique a Deus. Então, pastor, irmãos, é pecado. Querido, eu não gosto da ideia, é pecado. Veja, você foi criado para Deus, por Deus e para Deus, para que você viva para Ele. Você precisa glorificar a Deus com a sua vida. Quando você vai num evento onde a glória é para um santo, é para um ídolo, você, com a sua presença, está glorificando o ídolo e não a Deus. Deus, como Deus, não divide a sua glória com ninguém. Então, você não deveria, de forma alguma, estar num lugar como esse. Parece estranho, querido, eu sei. Algumas pessoas vão dizer, pastor, isso é bobagem, pastor, isso não tem nada a ver. Eu digo, bom, querido, cada um interpreta da vez que eu penso que essa é a interpretação correta. Mas a nossa liberdade, a sua liberdade, ela é restringida pelo amor ao seu irmão, ela é restringida pelo senhorio de Jesus Cristo. Sim, se Cristo é o teu Senhor e Ele te criou, te salvou para que você glorifique o nome dEle, então, querido, sua liberdade tem que ser restringida por isso. Você não é livre para fazer o que quer. Nós somos livres no sentido de que nós não estamos presos a nada. Mas a nossa... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Parece loucura, né? Eu já vi alguns pregadores falando sobre isso e a primeira impressão, a gente leva um choque, né? Mas nem Deus é livre para fazer tudo o que quer. Sabia disso? Pastor, que bobagem é essa? Deus não pode pecar, irmãos. Deus não pode negar a si mesmo, sua própria natureza. Então, se Deus, de alguma forma, é estranho dizer isso, gente. Eu estou pensando em falar e sou estranho aqui, né? Se Deus, de alguma forma, é limitado nesse sentido, né, de não poder pecar, quanto mais nós, querido. Quanto mais nós. Quando a gente aplica isso, irmãos, a Jesus, eu estou encerrando, tá bom, querido? Eu vou já encerrar. Eu vou ser bem rápido, na verdade. Vamos aplicar essa realidade da associação do Shema com a associação ao culto idólatra. O texto diz que há um só Senhor. Está falando de Jesus Cristo, né? Se no primeiro contexto o senhorio de Cristo inspira amor, aqui ele exige lealdade absoluta. Um Senhor não divide a sua autoridade. Paulo usa exatamente essa lógica em 1 Coríntios 10, 21. Ele diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Se ele é teu Senhor, você tem que fazer uma escolha. Reconhecer Jesus como Senhor, querido, torna impensável participar de um ritual que honra outro Senhor, tá? E aqui Paulo identifica esse outro Senhor como os demônios, na verdade, porque isso é um ato de traição, tá? Bem rápido. Por meio de quem todas as coisas existem. Se Cristo é o agente por meio de quem tudo foi criado, então participar de um culto idólatra é usar a criação dele para glorificar os inimigos de Deus. É uma afronta direta ao Senhor da criação. É pegar o pão e o vinho, elementos do mundo que ele criou, e usá-los em uma cerimônia que o desonra, em vez de usá-los na ceia do Senhor que o honra. Tá? Eu queria continuar, mas eu não tenho como. Vou só finalizar. Por meio de quem também nós existimos. Eu estou fazendo a aplicação à última característica de Jesus aqui. Nossa própria identidade, como redimidos, foi comprada, né, e é sustentada por meio de Jesus. Ele é o mediador da nossa salvação.
Por causa disso, querido, associar-se à idolatria é desprezar o agente da nossa redenção, é brincar com as mesmas forças espirituais das quais ele nos libertou com a sua morte. Isso demonstra uma profunda ingratidão e uma perigosa desvalorização do ato redentor de Cristo que nos deu essa nova existência. Viver para Cristo significa se afastar radicalmente daquilo que se opõe a Ele. Isso é uma verdade, querido. A gente não tem como negar isso. Eu lamento porque o tempo não é suficiente para eu explicar em detalhes essas coisas, mas eu acho que você consegue entender, querido. Você foi criado por Deus e para Deus. Essa criação se deu por meio de Jesus Cristo. Tanto a sua existência física como a sua existência espiritual se dá através de Cristo. Então, qualquer ato meu, querido, em honra aos, vamos chamar, aos inimigos do Senhor, é um ato de traição a Ele. Irmãos, eu devo me submeter ao senhorio de Jesus Cristo. É engraçado como essas coisas perderam completamente o sentido. Nós dizemos assim, Jesus Cristo é o meu Senhor. E a gente fala isso da boca para fora sem a consciência do que isso realmente significa. A gente não para pensar, se Cristo é o meu Senhor, querido, eu estou dizendo que é Ele que manda na minha vida. Sabe, essa expressão Senhor usada, querido, no Velho Testamento, ela é usada no sentido de alguém que é dono de escravos. Dono. O senhor do escravo é o dono. O escravo é praticamente uma propriedade dele. Ele podia fazer o que ele podia até matar se quisesse o escravo, podia vender a mulher debaixo do senhorio de um homem, o cara poderia usá-la na hora que quisesse, na verdade, entende? Isso é ser Senhor. É lógico que a gente não vai fazer essa aplicação ao Senhor Jesus Cristo, mas isso é o termo Senhor usado no Novo Testamento. Senhor é alguém que é dono. Se eu digo que Jesus Cristo é o meu Senhor, estou dizendo que eu sou propriedade dele, que ele manda em mim e que eu não tenho vontade própria, irmãos. Por isso que quando a gente se associa com qualquer ídolo, nós estamos negando o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Eu preciso ter cuidado com essas coisas, eu preciso ter cautela com essas coisas. Associar isso na prática, Jesus é meu Senhor, o que isso significa? Significa que Ele manda em mim, significa que eu devo obediência absoluta a Ele, irrestrita a Ele. É o que significa. Porque de que adianta dizer Jesus é o meu Senhor, se eu acho que eu posso mandar na minha vida, viver do jeito que eu quero, fazer tudo o que eu quero, então Jesus não é teu Senhor, irmãos. Porque se Ele é Senhor, nós devemos obediência a Ele. Se Ele é Senhor, nós precisamos honrá-lo. Se Ele é o Senhor, querido, nós precisamos glorificá-lo com a nossa vida, sabe? É esse o chamado. Quando eu voltar para esse texto, eu vou fazer uma recapitulação e uma conexão disso com o que Paulo vai dizer mais para frente. Mas eu quero que você tenha... a minha ideia era falar só sobre o Shema hoje, porque o que Paulo faz aqui é algo tremendo, irmãos. Ele pega uma declaração que existe, né? E ele traz isso, ele interpreta isso à luz do Evangelho, entende? E ao fazer isso, ele traz essa associação do nosso comportamento, a maneira como nós interpretamos o texto diz como eu devo agir, na verdade. E foi o que eu tentei fazer hoje, né? Não foi como eu queria, não, porque o tempo não foi suficiente. Mas eu quero que você entenda isso, querido. Mesmo que a gente não creia que exista outros deuses, por exemplo, citando aqui a Santo Antônio, existe um Santo Antônio, irmãos, que existiu a pessoa Antônio sem problema, mas um santo, isso nesse sentido, não, querido, não existe. Não existe, entendeu? Nós precisamos, e nós temos essa consciência, nós sabemos disso. O drama, querido, maior para mim, toda essa questão, e a gente vai estudar isso, talvez a gente vai descobrir a origem desse pensamento de Paulo e a gente vai poder mergulhar mais a fundo. É Paulo dizer, olha, o ídolo não é nada. Ele não tem existência real, mas há um problema nisso. E o problema é que por trás do ídolo, e eu tô doido para chegar lá porque eu quero mergulhar nesse negócio
entender melhor. Irmãos, por enquanto só estou falando. Eu ainda não pesquisei a fundo como é que Paulo associa o ídolo com o demônio. Mas grave bem isso, tá? Grave bem isso. Ele diz que por trás do ídolo, que não tem existência real, existe de fato um ser espiritual que está recebendo a adoração e o louvor e o culto prestado àquele ídolo. E esse é um dos maiores problemas que Paulo encontra nessa questão da associação com a idolatria. E por mais que a gente esteja em pleno século XXI, esse ainda é um perigo real que nós, se não tivermos cuidado, podemos cair, sabe? Podemos falhar. Se nós não tivermos consciência plena, nós podemos incorrer no mesmo problema. Não é mais carne sacrificada, mas são os ídolos. Eles ainda existem hoje na mente das pessoas. E assim como na época de Paulo, por trás deles ainda existe uma ação maligna. Querido, vamos colocar de pé. A minha oração é que o Senhor nos ajude, não só a crer, irmãos, não só a confiar, mas a viver, a praticar, a tomar como verdade essas coisas e pautar a nossa vida a partir desse entendimento, tá bom?